E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e a gente está aqui para falar sobre teste de software. E o tema do vídeo de hoje vai ser testes de caixa branca e teste de caixa preta. O que são, onde vivem, como se comunicam, tá bom? A gente vai entender um pouco sobre esses tipos de teste aí e o que eles são, tá? Mas antes de a gente entrar no vídeo, só queria pedir para vocês para deixar um comentário, se você não for inscrito no canal, se inscrever. E se você por acaso gostar do vídeo, considera deixar o seu joinha que ajuda muito o canal a crescer. E também reforçar que temos um monte de conteúdo técnico, teórico, prático sobre teste de software, sobre uso de ferramentas. Então dá uma olhada nas nossas playlists que tem bastante coisa legal lá, tá bom? E agora vamos para o conteúdo do vídeo. Então vamos começar sobre os testes de caixa branca. Ele pode ser chamado também de ou teste estrutural ou teste de caixa de vidro, ou só caixa de vidro. E a caixa de vidro é justamente o que vai dar o nosso principal pilar sobre o que é esses testes, né? Não é de vidro, não é transparente, a gente consegue ver dentro dela. Pelo menos assim a gente espera, se não tiver tendo nenhum efeito, nenhum fenômeno luminoso passando aí. Então, é justamente isso que esses testes vão se basear. Como é transparente, eu consigo ver por dentro dele, então eu conheço a estrutura interna do meu código. Eu conheço como ele funciona. Eu sei quais são os métodos, eu sei quais são as variáveis de ambiente, eu sei quem conversa com quem, eu sei como funciona a integração, eu sei para qual banco de dados ele está apontando, eu sei DNS ou algumas coisas de segurança e rede. Então tem todo o conhecimento dessa estrutura lógica. Então, pensando nisso, como que a gente faz um teste de caixa branca? Se eu sei como eles funcionam, então eu vou estimular o funcionamento deles de maneira isolada. Seja a função A conversando com a função B, ou seja a função A recebendo alguma coisa e jogando outra coisa fora, que seria basicamente o meu teste unitário. Ou seja, eu tentando fazer algum ataque de DDoS, algum ataque na segurança, e eu ter em algum método específico e eu ter isso funcionando, mostrando alguma resposta para a gente. O teste caixa branca, ele conhece a funcionalidade e ele vai testar a parte mais baixa do código, cada uma dessas funcionalidades. Então, geralmente, nesses testes de caixa branca, a gente vai ter testes unitários e alguns testes de integração de componentes. Não tem teste de caixa preta nessa parte. A gente pode ter testes funcionais de caixa branca, ou seja, está testando a funcionalidade daquele componente, mas teste de caixa preta lá não, tá bom? Então a gente vai ter essa diferença aí. E quando a gente fala sobre técnicas disso, para quem já fez ou pensa em fazer a CTFL, que é a certificação mais básica que a gente tem sobre o teste, existem duas técnicas de caixa branca que são mencionadas lá, tá bom? Um é o teste de cobertura de instrução, onde a gente quer validar apenas as condições que estão escritas, por exemplo, ou seja, os ifs, e se tiver algum else if, também, mas só o que se está escrito a gente quer validar. E a gente tem outra técnica, que é a técnica de cobertura de decisão, onde ela quer validar todas as decisões possíveis, inclusive as que não estão escritas. Então a gente pode, às vezes tem um else que não está escrito lá, e a gente é uma possibilidade cair nesse else que não está escrito, porque não precisa estar escrito, né? Para o código funcionar. Mas é uma coisa que a gente quer testar para ver se não vai gerar nenhum impacto, talvez, no módulo da frente. É uma técnica aí, tá? Quando a gente fala em outras certificações, tem mais técnicas também, mas a gente pode parar só nessas duas. A gente entendendo o conceito básico, que é aonde a gente está testando o teste de caixa branca é o mais importante, tá? E agora a gente indo para o segundo, que é o teste de caixa preta. O que é isso, né? Se o branco a gente consegue ver, porque ele remete ao vidro, que é transparente, o caixa preta é totalmente oposto. Se uma coisa é preta, é porque é ausência de luz, ou é porque ele reflete todas as luzes, ou porque ele recebe todas as luzes. Agora eu me perdi um pouco na questão química, física aí sobre refração de luz, tá? Mas a questão é que é preto, é escuro, a gente não consegue ver. Ou seja, a gente não sabe o que tem dentro da caixa. A gente não sabe quais são os componentes. Eu sei que vai entrar uma informação e vai sair outra. Vai acontecer alguma coisa lá dentro que eu não sei o que é. Não é importante para mim conhecer, sendo que no meu teste está especificado o input e está especificado o output. E é isso que eu quero verificar. Eu ia colocar o input, colocar um output e verificar se é igual o que eu estava esperando. Tá bom? E quando a gente fala também sobre CTFL aqui, em certificações mais avançadas também vão ter outras, mas a gente vai se basear apenas na CTFL. Então, isso cai na prova, quem estiver pensando em fazer.
E eu não vou falar especificar cada um dos tipos de teste, tá? Das tipos de técnicas, mas fica a dica aí para vocês darem uma estudada, tá bom? Então a gente tem o particionamento de equivalência, onde a gente basicamente vai dividir o nosso cenário em possíveis resultados que eu posso imputar. Por exemplo, um campo que pode receber true ou false, masculino, feminino, 1, 2 ou 3. Então a gente vai tentar colocar esses valores. A gente tem análise de valor limite. Então pode ser um valor que vai de 0 a 1000, que eu quero colocar -1 e 1001. Então eu estou testando um valor limite. Isso é um formulário, então é uma coisa visual. Estou clicando lá e estou testando. Eu dá para testar isso também, por exemplo, numa API, tá? Então você está fazendo um teste de contrato que você está usando essa técnica, tá bom? Depois a gente tem o teste da tabela de decisão. Quando a gente tem muitas opções, a gente pode usar uma tabela de decisão para fazer uma análise combinatória aí sobre as possíveis respostas que a gente vai colocar e os possíveis resultados, tá bom? A gente também tem a tabela de transição de estados, quando a gente tem, a gente pode falar, por exemplo, uma coisa está sendo processada e vai passar por vários estados, desde iniciado, em processamento, finalizado, recusado ou coisa do tipo. E você quer mapear todos os estados e como eles se comunicam, então a gente pode usar essa técnica. E também a gente tem a técnica do caso de uso, que é basicamente a gente saber qual é o caso de uso normal que você tem que funcionar, né? Como que o usuário usaria no cotidiano, na vida dele, tal funcionalidade, tá bom? Então sobre caixa branca e caixa preta é isso. Cada uma vai testar um lado aí, né? Um quer testar a parte mais interna do código, outro quer testar mais inputs e outputs. Não existe uma pior ou uma melhor, elas se complementam, assim como praticamente todos os testes e tudo que a gente tem a parte de qualidade, tá? Muito importante a gente conhecer de tudo e usar como ferramentas para a gente garantir qualidade para o nosso sistema, tá bom? Então o vídeo de hoje é isso. Se você curtiu, não deixa de dar aquele seu joinha, e aqui deve estar mostrando outros 2 vídeos ou um vídeo que o YouTube vai recomendar para vocês, tá bom? Então clica aqui e a gente se vê no próximo vídeo.